Muitas pessoas me perguntam como foi que eu comecei a dar aula, né? Como foi que deu esse clique, né? De começar a dar aula? Como foi que eu caí nessa? Na verdade, assim, foi meio que uma pressão misturada com necessidade, tá? No sentido de que eu tinha um salão e esse salão ele era muito bem sucedido. Eu tinha 12 funcionárias na época, era muito movimentado, a gente trabalhava horrores, trabalhava muito mesmo, era um salão com faturamento muito bom para a época e para a localização, porque era um salão de centro da cidade, né, popular, mas era muito movimentado. Só que tinha um grande problema. Meu marido, na época, ele estudava para concurso público e eu mantinha as nossas despesas sozinha com o salão. Então, o que acontecia? Devido à carga tributária ser muito alta, vocês que têm negócio, vocês sabem como é a situação aqui no Brasil, né? Nós, microempresários, nós pagamos muitas taxas e muitos impostos e muitos encargos, muitos tributos e tal. Então, o meu marido estudava para o concurso e eu tinha que ralar, e como a gente tinha 12 funcionárias, as cargas eram muito altas, então o que sobrava para mim era muito pouco. Tipo, um faturamento, vou chutar aqui, tá? Um faturamento de 30 mil reais, no final das contas, ficava para mim tipo 1.500, né? 3 mil, 2 mil. Então isso para manter uma família, estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Para manter uma família com 2 crianças em colégio particular, plano de saúde, com 2 carros na garagem, condomínio caro, enfim, era muito pouco. E aí a gente foi entrando numa bola de neve de empréstimos. A gente também fez uma pequena reforma no salão para aumentar o número de cabines de depilação, cabines de atendimento, e a gente foi entrando numa bola de neve. Com essa questão da bola de neve bancária, veio a necessidade da venda do salão. Ao mesmo tempo, meu marido passou num concurso. Então, oba, né? Deu uma aliviada aí, porque ele começou a trabalhar e começou a botar as coisas dentro de casa, dinheiro dentro de casa, e aí eu também entrei numa pior no salão e a gente resolveu vender. Quando a gente resolveu vender foi muito difícil, porque eu era muito apegada ao salão, a minha vida era o salão, gente. Eu fazia a micropigmentação, eu tinha muitas clientes, eu também era cabeleireira, eu fazia mega hair, eu era especialista também em mega hair. Não é à toa que eu hoje tenho as minhas 2 mãos com os polegares operados. Foi devido ao excesso de mega hair que eu fiz. Inclusive a minha mão esquerda, ó, nunca voltou, o dedinho aqui ficou em gatilho mesmo. Inclusive, se você assistir o meu vídeo que eu conto a minha história de como entrei na micropigmentação, eu falo sobre eu ter usado uma tala para enganar a professora lá de maquiagem definitiva, para não fazer aula prática. Então, acho que Papai do Céu castigou-me, né? Me deu um probleminha aí depois definitivo na mão esquerda. Brincadeira, gente. A gente só tem o que a gente merece, viu? Mas o fato é que foi uma dor muito grande quando a gente resolveu vender o salão. E eu fiquei muito desesperada no sentido de que o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou trabalhar no outro salão? Eu vou trabalhar sozinha? Para onde que eu vou? E aí também na época veio a ideia da gente se mudar para uma cidade do interior, se mudar para Sobral. E meu marido pediu uma colocação lá no fórum de Sobral e tudo. E ficou naquela história, a gente vai ou não vai, a gente vai ou não vai, cidade pequena é melhor, menos custo e tal.
Então, na verdade, assim, foram muitas coisas que nós cogitamos na época, de incertezas, mas a única certeza que a gente tinha é que a gente precisava vender o salão por conta da carga tributária, dos encargos das funcionárias. Então a gente anunciou e realmente surgiu o comprador do salão, né? A compradora. O dia da venda do salão, a semana da venda do salão, eu ainda tava meio que, o que eu faço, para onde é que eu vou? E aí meu marido disse, por que você não vai atender as suas clientes numa sala? Aluga uma sala. E meu marido é tão prático, gente, já contei essa história, como é que meu marido é, né? Por que você não vai para uma sala, aluga uma sala e vai atender suas clientes? E eu disse, mas como? Ninguém faz isso, todo mundo tem salão. Como é que eu vou para uma salinha num prédio comercial? Que cabimento isso tem? Aí ele disse, você já procurou na internet? Você já pesquisou na internet? Como é que as pessoas de repente fazem quando não tem salão? Eu disse, não. Bota no Google e vamos googar lá, né? Mega hair, micropigmentação. Comecei a olhar um monte de profissionais da área de mega hair, de micropigmentação. Comecei a ver que realmente existiam pessoas, profissionais, que não atendiam em salão e nem em domicílio e nem em casa. Eles atendiam num estúdio. Caraca, um estúdio? Como assim, né? Aqui a gente não tem essa tradição de estúdio, mas enfim, comecei a olhar um estúdio, outro estúdio lá na internet e comecei a achar legal. Eu disse, pô, se eu fizer esse negócio aí, pô, vai ser um negócio diferente, né? De repente as clientes não estão acostumadas, vão me achar assim bem, né? A tal, pô, vou no estúdio dela, né? E aí eu comecei a procurar uma sala comercial e achei uma sala comercial de 35 metros quadrados num shopping. Na época esse shopping tinha um prédio comercial, com salas comerciais, então embaixo era shopping, em cima era prédio. Eu disse, tô com a faca e o queijo na mão, embaixo é shopping, tem onde almoçar, tem o cliente nas lojas, em cima tenho eu fazendo sobrancelha, fazendo mega hair, ponto. É aqui que eu vou ficar. Enfim, aluguei a sala, fiz uma decoração basicona. Gente, quando eu falo basicona, é tipo assim, eu pintei as paredes de branco, pendurei 2 quadrinhos, botei uma divisória de gesso, recepção e parte de dentro, né? Botei uma longarina assim com as 3 cadeirinhas juntas, daquelas de plástico, né? Mas aí a cereja do bolo, né? Tudo basicão, eu disse, não. Mas eu sou a Fernanda Frota, eu tenho que botar um negócio, né? Que demais! Aí botei uma placa de acrílico com meu nome na parede da recepção, né? Lá, Fernanda Frota. Mandei fazer uma logo, brega não cão. Mandei fazer uma logo, botei uma placa, me achei. Na época, a moda das logos, né? De pessoas que trabalhavam nessa área da estética, da beleza, tinha que ter uma coroa. Não sei se vocês estão lembrados dessa história. Todo mundo tinha que ter uma coroa na placa, né, no nome. E eu tinha lá a minha coroa em cima do meu nome, Fernanda Frota, uma coroazona lá, ó, que eu mandei fazer na gráfica rápida. Beleza, botei a placa de acrílico e para coroar a placa de acrílico, eu pendurei um lustre, que não é de cristal, de plástico, imitando o cristal, certo? Ficou lindo, gente. Ficou a cara da riqueza, só que não. Mas, bom, esse lustre eu tenho até hoje. Na minha sala de aula, esse lustre tá lá penduradinho, porque ele me traz recordações maravilhosas. Esses lustres, na época, eles imitavam cristais e tinham de vários tipos. Tinha uns enormes, tinha outros menorzinhos, enfim. Eu comprei um que não fosse nem tanto, nem tão pouco, mas que fosse legalzinho. Pendurei e toda vez que a gente estava na recepção, a gente quase que ficava batendo a cabeça na ponta do cristal do lustre, né? Mas, enfim, eu queria o meu lustre de
cristal, né? E tava lá, ele bonitinho, e eu inaugurei, vendi o salão, inaugurei a minha salinha e comecei a atender, a marcar as minhas clientes de mega hair e de micropigmentação, porque a essa altura, gente, não era mais maquiagem definitiva, era micropigmentação. E já tinha recém-surgido a técnica fio a fio, então eu arrasava, fazia cada pauzinho na sobrancelha das clientes, top da galáxia. Mas eu tava crente que eu tava fazendo fios. Aliás, todo mundo na época achava que tava fazendo fios. Um bando de palitinho, um bando de código de barra na sobrancelha das clientes. Mas tudo bem, né? Eu tava na mesma vibe, eu não deixava nada a desejar nos meus pauzinhos, né? Então eu fiquei realmente muito conhecida com a técnica fio a fio, né? De pauzinhos. E os meus mega hair, gente, bombavam. Eu tinha cliente de mega hair todos os dias, eu com os meus dedinhos operados, mas eu tava lá, ó, todo dia no mega hair e na micropigmentação. Foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro, realmente, porque eu já não tinha mais as dívidas do salão, né? Eu trabalhava só, eu não tinha mais funcionários, mas eu arrastei a Alana comigo, porque eu não dava conta dos mega hair, né, bebê? Era muito mega hair e eu gostava demais de sobrancelha, eu gostava demais de micropigmentação. Eu focava tanto, eu queria saber cada vez mais. Gente, eu era tão curiosa, eu era tão estudiosa, eu queria estar nos congressos. Quer dizer, nessa época ainda não tinha congresso, mas eu queria assistir as pessoas na internet fazendo outras coisas que eu não sabia fazer, eu queria aprender. E aí, eu arrastei a Alana comigo e disse: Alana, tu vai aprender mega hair agora, amiga. E ela disse: Fernanda, eu não sei fazer mega hair. Amiga, mas tu aprende, bebê. Tu aprende porque se eu, que não sabia fazer sobrancelha, não sabia fazer mega hair, eu aprendi tudo, então tu aprende também, tu é inteligente, mulher. Aí ela, tá bom, pô, me ensina aí. Pegamos uma boneca do tempo do meu curso de cabeleireiro e eu fui ensinar mega hair na boneca pra Alana. Ela fazia aquelas emendinhas, ó, de queratina. Tudo porque não dava mais conta da agenda, né? Então eu tinha que passar o excedente de cliente pra ela. E as clientes aperreando, e o Alana foca nas queratinas. E a Alana lá emendando as queratinas, queimando os dedos. E a Alana: Fernanda, eu tô ficando sem digital. E eu disse: mulher, assim mesmo, depois piora. Não, mas melhora também. E ela lá cheia de bolha nos dedos, mas fazendo os mega hair. Enfim, aprendeu o mega hair. Começou a pegar, a me desafogar, né, da agenda de cliente de mega hair. E eu comecei a poder me dedicar mais à micropigmentação. E nessa história de me dedicar mais à micropigmentação, eu comecei a entender que tinha uma deficiência enorme de cursos bons de micropigmentação aqui na minha cidade. Por quê? Porque eu queria me especializar e não tinha gente com quem eu me especializar. Então eu comecei a entender que faltava curso de micropigmentação aqui. E quando eu entendi isso, eu pensei: caramba, se as minhas amigas dizem que quando eu falo, elas entendem. Se elas dizem que eu sei explicar, por que eu não vou dar esse curso de micropigmentação, né? Então, eu pensei: caraca, vou ganhar dinheiro dando curso de micropigmentação. E foi assim que eu comecei a minha primeira turma de micropigmentação. Eu fiz um panfletinho na Gráfica Rápida. Gente, nesse tempo era só Gráfica Rápida, né? Vocês sabem. Teve um tempo que foi um boom das Gráficas Rápidas. Eu fiz um panfletinho na Gráfica Rápida e nesse panfleto eu dizia todos os conteúdos que eu ia ministrar em micropigmentação, que já não era mais a maquiagem definitiva, né? Já tinha essa modernização. Então, tipo assim, a minha pegada já era mais moderna, né? Tipo, olha, ela sabe micro, não é maquiagem definitiva. Então, eu fiz um panfleto com tudo que eu ia ministrar nesse curso e fui distribuir, olha a audácia da pessoa, né? Eu fui distribuir nas faculdades de estética. Cara, quem tá fazendo faculdade de estética tá num nível, né? Fernanda Frota,
lá nesse tempo, estava no outro nível. Tipo assim, eu não sabia de nada. Eu comecei a faculdade de estética depois desse meu primeiro curso de micropigmentação. Então, porque eu senti necessidade. Então, assim, eu não sabia de nada de pele, de fisiologia. O que eu sabia, gente, era o que eu tentava pescar na internet. Era no Google, era assistindo outros profissionais aqui do Brasil que se destacavam muito na época, através do Orkut, né? Através dos blogs. Eu, muito audaciosa, como sempre fui nas faculdades de estética vender meu peixe. Olha, você que está fazendo estética, quer fazer um curso de micropigmentação? Vem que eu te ensino. Olha só. E a louca realmente fechou a turma, tá? Eu tinha apenas 6 macas e eu fechei as 6 inscrições. Me lembro demais o valor na época. Cada inscrição eu vendi a R$800, porque a minha concorrência cobrava 1.200. Então eu pensei, pô, as minhas concorrentes são anos-luz de mim, são conhecidas, famosas, as 2 concorrentes que eu tinha, que só tinha elas aqui em Fortaleza. Então eu pensei, eu tenho que cobrar bem mais barato, porque senão vai dar bucho, né? Eu não vou conseguir fechar a turma. E assim eu vendi a R$800 a inscrição de cada aluno da minha primeira turma e eu fechei 6 alunos por 5 dias de curso. Então eu faturei aí R$4.800, tô mais nem sabendo fazer conta. R$4.800 em 5 dias de trabalho. Então, para mim, gente, vocês não têm noção. Eu pirei, eu surtei, eu disse, caramba, eu descobri a fórmula de ganhar dinheiro, muito. Então, chegou o dia da aula. Caramba, primeira aula, eu tava nervosa, viu, gente? Eu tava nervosa, mas eu pensava o seguinte, eu sei mais do que elas, senão elas não estavam aqui para aprender comigo, né? Então eu fui que fui, com medo mesmo, mas fui. E comecei a dar toda a parte teórica lá, blá, 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 porque a célula, porque o pigmento quando entra, porque a camada da pele, a epiderme, não sei o que mais, e crente que estava abafando, e os slides passando, e o pessoal acompanhando na apostila, porque eu também corri atrás de fazer a minha própria apostila, né? Nossa, quanta besteira que eu devo ter escrito nessa apostila. Mas deixa pra lá, passou, né? Enfim, ninguém é perfeito. E aí, eu lá dando a minha aula teórica lá, toda me sentindo a professora, uma das alunas vai e pergunta: professora, então a tinta quando entra dentro da pele, o pigmento, ele vai para a camada basal, não é? Não sei. Eu também. Eu não sabia nem o que era camada basal. Eu falei, bom, o pigmento entra dentro da pele e se acomoda na camada certa. Tá, mas é a camada basal, né? E a camada certa. E ela insistiu pela 3ª vez. Certo, mas a camada basal, aquela germinativa, onde nascem as células, onde existe toda a troca celular. Isso, onde existe a troca celular. Nenhum momento eu falei que era camada basal nem germinativa, porque eu não sabia o que era isso. Mas quando ela afirmou 3 vezes, eu disse, pô, eu tenho que concordar com essa mulher, senão essa mulher não vai parar de encher meu saco. Vai ficar basal, basal. Aí eu, é aí que você vai ter que botar o pigmento, é aí mesmo, né? Enfim, nessa hora, gente, vocês não querem saber, a pior coisa para um professor, um formador, um instrutor, é você fazer uma pergunta que ele não sabe responder, tá? Então, foi muito difícil para mim aceitar que eu não sabia o que ela estava falando. Uma aluna que veio aprender micropigmentação comigo, ela não sabia nada, mas ela sabia uma coisa que eu não sabia. Isso me deixou furiosa, me deixou indignada, me deixou arrasada
tá? Mas acima de tudo me deixou curiosa. A partir desse momento, eu fui atrás de saber o que era a porcaria da camada basal e da camada germinativa. Sim, porque nesse tempo, quando eu comecei a ministrar cursos, a gente, profissional de micropigmentação, acreditava fielmente que os pigmentos se acomodavam, ficavam na camada basal. Tudo mentira, não tinha nada disso, mas a gente acreditava nisso e a gente passava essa verdade para os nossos alunos. Depois, futuramente, 2, 3, 4 anos depois, descobrimos que não era na camada basal, e sim na derme papilar, que era abaixo da camada basal, né? Em alguns casos, pigmentos descem até a reticular, né? Dependendo do tipo de pigmento, da composição do pigmento, da profundidade, do peso da mão, uma série de coisas. Mas nesse tempo, a gente só sabia que era na porcaria da camada basal. E eu fui estudar a camada basal e fui estudando a camada basal, germinativa, enfim, né? Eu comecei a ter uma curiosidade enorme por fisiologia, por pele, por citologia. E comecei a querer fazer a faculdade de estética, né? Me matriculei no semestre seguinte, após dar 4 turmas de micropigmentação, foi que eu entrei na faculdade de estética, né? Até hoje não terminei, hein? Pois é, mas isso aí é hoje... Gente, eu não tenho tempo, mas eu vou voltar. Tô voltando, calma. Tô para terminar, tá? Eu entrei na faculdade de estética e eu aprendi muitas coisas legais que facilitaram muito a minha conduta dentro da sala de aula. As minhas informações enriqueceram enormemente as minhas informações em sala de aula. Para mim, me sinto extremamente chateada e às vezes até tenho vergonha de dizer que eu não terminei ainda a minha graduação em estética, mas não é por falta de interesse, realmente. As minhas colegas têm me mandado muito material, colegas do Sul, do Sudeste, que eu amo, que têm me mandado tantos materiais maravilhosos para eu estudar, e eu tenho estudado muito, né, de uns anos para cá, sem poder estar na faculdade. E isso facilita muito o meu trabalho como micropigmentadora, né, como formadora. E nessa história toda, uma grande lição que eu tirei, gente, e que é o que eu falo para todas as alunas que estão começando e que pretendem um dia ser formadoras, né? Não ministre um curso copiando o curso dos outros, né? Ministre porque você domina o assunto, porque você sabe o que você vai falar, você entende o que você está falando. Não ministre cursos para que os alunos cheguem com dúvidas para você e você não saiba o que responder para eles, né? Ministrem com propriedade, com certeza, com verdade, né, do que vocês vão passar para esses alunos, né? Eu acho que essa foi a maior lição que eu tirei da minha primeira turma e o que me fez buscar cada vez mais aperfeiçoar, aprimorar os meus conhecimentos, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa minha historinha, né, dessa minha verdade, de como eu comecei a ministrar cursos de micropigmentação. E se você curtiu, se inscreve aqui no meu canal, eu tenho muita história para contar e eu tenho certeza que de repente você que está aí do outro lado também tem uma história para contar para mim e pode ser até parecida com a minha, né? Espero que eu tenha ajudado todo mundo. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.